vir. E eu falei, não, eu vou vir e vim. Aí o Rafael começou falando aqui, né? Aí começou a falar do trabalho e falou que Deus estava abençoando e que tinha testemunho para contar. Eu, tá bom, né? Então eu vou falar. Eu vim de um processo assim, no meu trabalho, muito difícil, onde era extremamente desgastante. Eu trabalhava muito, me dedicava muito, fazia muito, e quem estava em funções acima da minha não fazia um terço do que eu fazia, eu recebia menos e eu sempre me dediquei muito. E eu estava trabalhando muito, assim, até 10, 11 horas da noite, cansada, exausta, cabelo caindo, sem vontade de fazer nada e cansada, muito cansada desde o ano passado. E aí eu falava para Deus e reclamava muito para as pessoas à minha volta, ao invés de realmente ir atrás de quem podia resolver a minha situação, que era Deus. Oi. E aí eu cheguei num ponto em que eu falei, não, eu vou mudar de emprego, vou procurar outro emprego. E apareceu uma oportunidade para trabalhar no estágio. Estágio não é registrado, estágio não tem benefício. E eu estava a ponto de sair de um emprego bom, onde eu era registrada, do lado da minha casa, para ir para esse estágio. E aí eu estava realmente decidida, mas eu não sentia a confirmação de Deus ainda para fazer isso. E eu sou uma pessoa muito pé no chão. Eu só tomo de fato uma decisão se eu sentir a confirmação de Deus no meu coração. E eu já tinha decidido que não ia, mas eu estava, mas às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás para 2 lá na frente, né? Então, o que eu vou fazer? E aí, isso no ano passado. Aí eu vim para a igreja, cansada, chorando, exausta. E aí no culto, o pastor falou meu nome aqui no culto. Só que eu estava lá atrás e ele não me viu. E eu achava que não era eu, né? Porque tem outras Isabelas aqui na igreja, e eu achava que não era eu. Passou, quando chegou na segunda-feira, o pastor me mandou uma mensagem. Falou, filha, Deus quer falar contigo. Falou uma palavra que era... Aleluia. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Glória a Deus. E falou mais. Aleluia. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E falar sobre águia comigo é uma coisa muito íntima comigo e Deus. E ele falou exatamente o que eu precisava ouvir. E ainda falou mais. Que Deus estava cuidando do meu coração e que não era para eu me precipitar. Se naquela época eu tivesse saído do meu emprego para ir para o estágio, na época, eu teria me precipitado. E aí Deus falou comigo. E eu, glória a Deus, amém, fiquei extremamente feliz. E isso foi assim, se eu não me engano foi em agosto ou foi em novembro, do ano passado. E tá bom, continuei no meu emprego. As coisas lá melhoraram, assim, questão de trabalho, o tempo passou, e eu, meu Deus, cadê Deus? Porque tirando isso, ele falou outras coisas também, né? E eu, meu Deus, cadê? O que eu faço? Por que não chega? Não vai acontecer. E aí começou outra maré ruim lá dentro. E aí, quando isso já foi pro final do ano, dezembro, teve o congresso do descanso. E eu cheguei aqui tarde, cansada, e eu chorava. E mais uma vez Deus ia lá e renovava minhas forças. Eu chegava aqui cansada, exausta, não sei mais o que fazer, as coisas não mudam. E Deus vinha lá e renovava as minhas forças. Eu falava, meu Deus, eu não aguento, eu não consigo, eu sou muito nova para estar passando por tudo isso. Todo mundo que me ouvia falava as mesmas coisas. Você é muito nova. Como você está conseguindo? Meu Deus, é Deus, Ele que renova as minhas forças.
forças. Eu chegava lá no trabalho uma semana depois de me ver chorando. Nossa, você está melhor. É Deus. Não tem outra explicação. É Deus. E aí as coisas pioraram e depois melhoraram. Quando veio há um mês atrás, assim, estava tudo muito normal. Até que uma situação recente me chateou. Já estava chateando há muito tempo, né? Mas eu nunca tinha me posicionado para querer saber por que aquela coisa era determinada daquele determinado jeito. E eu reclamava sobre isso para todo mundo, para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho, mas eu nunca tinha falado para Deus sobre isso. Nunca. Eu falei, Deus, eu nunca chamei Deus para Deus, por favor, muda essa situação. É do nosso direito, por que não? E eu fiz uma oração um dia sobre isso. E no dia seguinte, o meu chefe falou que ia começar a fazer aquilo que eu orei para Deus um dia antes. Deus, ele está me escutando. E aí, tá bom, fiquei extremamente feliz. Passou uma semana retrasada, aconteceu outra situação que me deixou triste. Que voltou àquela história passada. Eu recebo menos. Eu me esforço tanto, eu faço tanto, eu me dedico tanto. Por que ninguém vê? Como não vem? Como não toma uma atitude? E eu reclamava, sempre reclamava. Quando a gente reclama, a gente atrasa de fato a bênção chegar. Deus falou pra mim que ia fazer há um ano atrás. Então, só reclamava. E aí aconteceu, e quando chegou essa semana, eu falei pra Deus, Deus, eu não aguento mais reclamar. Eu não vou mais reclamar. Eu sei que é a reclamação que está atrasando o meu processo, e ainda assim eu continuo reclamando. Mas Deus, muda essa situação. Coloca no coração dele. Fala com ele, mas por favor, se não fizer, se não for aqui, me tira daqui, me põe em outro lugar. E eu fui e orei isso para Deus. Aí eu vim no domingo, a pastora falou novamente sobre ousadia, né? E o meu chefe tinha me mandado mensagem um dia antes, na sexta, falando que queria conversar comigo, mas estava corrido que conversaria comigo na segunda-feira. E aí eu vim no culto e tal, né? E eu fiquei muito em paz. Eu falei, Deus, eu tenho fé que é agora. Eu creio, em nome de Jesus, tem que ser agora. E aí eu vim no culto no domingo e falei, Deus, eu creio. Tudo que o Senhor faz na minha vida é para glorificar o teu nome. E se Ele fizer, eu vou me contar o testemunho sobre isso. E aí quando chegou na segunda-feira, ele me chamou e falou e disse que eu ia ter alteração de função, para uma função que eu não imaginava, para uma função de pleno. Eu ia receber exatamente aquilo que eu gostaria, porque eu falava para Deus, eu não quero nada além, não quero nada exorbitante, não quero nada além do que já é feito, eu só quero o mínimo, eu só quero o que está dentro, do que eu mereço, do que eu acredito que eu mereço pelo tanto que eu trabalho. E aí, quando chegou na segunda-feira, para a glória do Senhor, ele fez exatamente aquilo que eu havia pedido tanto para Deus e que eu tanto ficava reclamando para os outros. E para a glória do Senhor, isso aconteceu. E assim, aquilo que Deus fala pra gente, Ele cumpre. Amém. Pode demorar o tempo que for, até porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele faz as coisas no tempo dele, enquanto a gente de fato está preparado para receber aquilo. Eu demorei esse um ano, mas eu aprendi tanto, eu passei por tantas coisas, onde eu vi o cuidado de Deus em tantas coisas, em tantos detalhes. Então, eu vim dizer esse testemunho para glorificar o nome do Senhor e para dizer que não adianta a gente reclamar. A gente tem que falar para quem pode resolver. A gente tem que falar para Deus. A gente tem que ter fé e acreditar